Olá, economistas, professores de economia, estudantes, bacharéis e todos os que nos assistem pela TV Economista. Eu dedico esse programa de hoje para falar um pouquinho sobre uma parte da estrutura do Corecon São Paulo. Me refiro às delegacias regionais, municipais e distritais. Hoje o Corecon São Paulo tem 11 delegacias regionais. Elas são as mesmas desde 1999. Houve o acréscimo de apenas uma nesse meio tempo, nesses últimos 23 anos, que foi a delegacia de Jundiaí, que depois foi fechada e reaberta. Esse modelo de delegacia com sede, ou seja, com escritório, em que há uma sala, há um atendente, etc., ele não existe em lugar nenhum do nosso sistema Corecon-Cofecon. Todos os Corecons que têm delegados regionais, eles não têm o escritório, a sala, o condomínio, né? O funcionário trabalhando. Quando a gente assumiu a direção do Corecon no início deste ano, a nossa comissão de delegacias começou a analisar os custos e benefícios da manutenção de delegacias regionais com sede, com funcionários. O quadro não é nada bom. E aí eu volto um pouco para o histórico. As delegacias regionais, de alguma forma, elas foram instituídas mesmo em 1999, mas antes disso já funcionava algum tipo de representação do Corecon sem essas estruturas físicas. E quando a resolução que ainda permanece em vigor, essa de 99, ela estabelecia que um dos requisitos, aliás, para a instalação de delegacias e a manutenção de delegacias regionais era justamente o fato de ter uma faculdade de economia no seu território. Isto por que motivo? Para haver uma renovação dos economistas, para haver a possibilidade dos economistas jovens entrarem na categoria, e isso seria tarefa das delegacias. Segundo os relatos, as atas, etc., isso nunca chegou a ser muito cumprido pelas delegacias, no sentido da motivação da profissão. Houve alguns trabalhos interessantes das delegacias, mas hoje, só para vocês terem uma ideia, o conjunto das delegacias custa mais de R$1 milhão para o Corecon São Paulo. Eu estou falando das delegacias regionais, que são funcionários, condomínios, aluguéis, contas de luz, telefone, internet, etc. E o retorno desse trabalho físico, de estar lá, ele não permanece, ele não corresponde. Só para terem uma ideia, houve apenas 40 registros vindos de delegacias, registros novos de economistas, no ano passado, 2021. Isso não é só de 2021, todos os últimos anos está assim. Há delegacias que mandam um registro por ano. Então, eu e mais a comissão de delegacias e também o plenário do Corecon, estamos avaliando a manutenção ou não do prédio, do escritório, não da delegacia. A delegacia, o delegado, vai continuar existindo, mas possivelmente nós vamos ter problemas vamos ter modificações com relação ao uso de um escritório, ao aluguel de um escritório. Porque pelo menos 3 delegacias dessas não têm cursos de economia mais. Numa delas nós estamos já reativando esse curso. Temos já a perspectiva de reiniciar em 2023. Nas outras 2 ainda não temos perspectivas. Todos os serviços que hoje seriam feitos pelas delegacias, o Cofecon, numa reunião em São Paulo em maio, modificou as normas e está facilitando muito, de forma que o economista não precisa vir ao Corecon nem a qualquer delegacia para assinar papéis. Não vai haver mais essa situação. Então,
nós, na sede, podemos prestar todos os serviços que os economistas querem. Só que nós não podemos deixar de ter delegados regionais. Por exemplo, a Delegacia de Presidente Prudente, por sugestão do próprio delegado, fazendo uma avaliação de necessidades e conveniências, de custos e benefícios, ele próprio sugeriu, e nós já fizemos isso, nós desmobilizamos o escritório onde funciona a delegacia. Né? Não existe registro de economista nenhum passando por lá para usar a delegacia, não existe nada. Então, por que os demais economistas do estado todo, especialmente os da Grande São Paulo, devem sustentar uma delegacia? Não é esse o objetivo. Então, nós vamos fazer modificações. Em benefício o quê? Do melhor uso dos recursos do Corecon. Então, nós vamos direcionar os recursos que hoje não são bem empregados para recursos que sejam bem empregados. Isso não significa de forma alguma, nenhuma hipótese, o abandono do interior de São Paulo, de modo algum. Muito ao contrário, vai nos dar força para a gente direcionar para aquilo que é interessante para os economistas do interior de São Paulo, interior e litoral. Né? E aí nós vamos manter os delegados regionais, mas com outra configuração que nós estamos analisando de que forma, e nós vamos também manter, estamos restabelecendo a figura do delegado municipal e delegado distrital, que não existe desde 2019. Então, por estes dias, até o final de junho, devem ser nomeados os novos delegados municipais e distritais, que vão fazer, às vezes, de representantes dos Corecons nos seus municípios e nos distritos. E aqui uma palavra sobre os delegados distritais. Nós mantivemos a nomenclatura de delegados distritais, mas podemos alterá-la a qualquer momento, visto que o delegado distrital não está previsto nas normas do COFECON. É uma criação do Corecon São Paulo. E o delegado distrital não obrigatoriamente tem um território físico, geográfico para cuidar. Ele vai ter realidades. Então nós podemos nomear um delegado distrital, por exemplo, numa grande faculdade, em que seja interessante nós temos uma pessoa que faça essa interface entre o Corecon e a instituição. Numa entidade de classe, uma federação, uma grande empresa, um grande banco, nós podemos ter delegados distritais lá dentro. Chama-se distritais, mas o distrito dele é aquele ambiente, é aquele prédio. Não importa. Por que não importa? Porque o que interessa é o trabalho que ele realiza, não a área em que ele teria que cuidar. Então, ele não vai ser o delegado distrital do centro de São Paulo, nem de um bairro da Zona Norte, ou de um bairro da Zona Sul, da Zona Leste, não. Ele vai ser o delegado distrital, nosso representante, junto a uma realidade humana e econômica, e empresarial, e institucional. É assim que vai funcionar. Então, tudo isto está voltado ao quê? Ao melhor uso dos recursos, sem abandonar qualquer dos direitos, deveres e dos benefícios que até hoje se consegue para os economistas. Nós vamos, ao contrário, ampliar os benefícios. Então, isso vai ser melhor esclarecido, mas eu informo aos economistas do interior e do litoral que não vai haver de forma alguma o abandono dos economistas da sua região. Só vai mudar a forma de ser atendido. E eu agradeço a compreensão de todos. A nossa função aqui é usar melhor os recursos para obter os melhores resultados. E é isso que nós estamos fazendo.